ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? E aí, galera, já começamos louvando aqui, adorando ao Senhor. Boa tarde a todos, domingo, 4 de maio de 2025. Tô gravando um vídeo aqui de dia. Consegui, gente, terminar a parte do estudo que eu queria passar para vocês. Essas 2 semanas foram bem conturbadas. Eu não consegui nem ir no evangelismo segunda-feira porque eu estava extremamente exausta. Mas ontem mesmo a gente foi orar no monte, eu já recebi a programação do evangelismo. Deixa eu virar aqui, gente. E eu vou, gente, às 4 segunda-feiras, não vou desistir, não posso parar. Então a gente parou o nosso estudo aqui de Gênesis, deixa eu ver aqui, no 25, né? A gente falou da morte de Abraão, a gente parou aqui em Esaú e Jacó, né? Então aqui vai falar, esta é a família de Isaac, filho de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, qual aos 40 anos se casou com Rebeca, que eu já tinha falado para vocês a história de Rebeca, né? De Isaac e Rebeca, né? Filha de Betuel, o arameu, de Padarã, irmã de Labão, também arameu. Aí aqui vai falar, né? 25, 21. Isaac orou ao Senhor a favor de sua mulher, porque ela era estéril. Então, gente, Rebeca era estéril, né? E aí ele também fala, ó. O Senhor respondeu... Deixa eu baixar um pouquinho o som, gente. Como eu falei no último vídeo, eu tô multimídia aqui, tablet, celular. Tô com o circuladorzinho de ar, que a única coisa velha aqui é o circulador de ar. Mas é da Yarin, gente, ela ama o circulador. E a caixinha de som, Bluetooth. Então aqui, ó, o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou, né? E a Rebeca engravidou de gêmeos, tá, gente? Que é Jacó e Esaú e Jacó, né? Esaú nasceu primeiro, eles brigavam dentro da barriga já entre si, na Bíblia que fala. Deixa eu virar aqui, gente, tá me dando agonia isso daqui torto, peraí. Aí, melhor. Aí. Ai, ficou torto. E aí, quando nasceram, Esaú nasceu primeiro, só que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú nasceu mais peludinho, mais ruivinho, né? E aqui vamos ver as características dos meninos. O primeiro a sair era o ruivo, e todo o seu corpo era um manto de pelos, por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Jacó significava trapaceiro, viu, gente? Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz, né? E aí eles cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, né? E Jacó cuidava do rebanho. Então Esaú caçador, Jacó apacentador de ovelhas, né? Isaac gostava mais de Esaú e Raquel gostava mais de Jacó. Fala aqui na Bíblia também, tá, gente? Aí aqui vai falar sobre a primogenitura, né? Como Jacó trapaceou e roubou a primogenitura de Esaú. Esaú tinha passado um tempo nos campos, caçando lá, né? E ele voltou com muita fome e Jacó preparou um ensopado para ele. Ele tava com muita fome. Devia ser muita, né, gente? Pra fazer o que ele fez, né? E aí Jacó falou, eu te dou do meu ensopado sim, mas se você vender a sua primogenitura para mim. E aí Esaú vendeu, né, a troco de ensopado, a primogenitura dele para Jacó, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui tá falando que Jacó serviu Esaú, é isso mesmo, tá, gente? Aí aqui eu fiz uma anotação, tá? Eu tô fazendo anotações agora, tá ficando bem mais fácil. Também, gente, eu tive que reler um pouco por cima esses capítulos aqui, porque eu já tinha estudado eles fazia um tempo. E não é que eu tinha esquecido, eu queria lembrar de não deixar passar nenhum detalhe, né? Então, ajustando a câmera aqui. Aí aqui, Isaac em Gerar, né? Então, eu anotei aqui, ó, toda vez que Deus quer fazer um novo mover na nossa vida, né? Nos levar num novo nível, né? Aqui no caso teve fome, aconteceu isso com Abraão, na época dele, e depois com Isaac aqui também vai acontecer a mesma coisa. Agora ficou reto, gente, deixa eu ver, ficou meio torto.
Aconteceu a mesma coisa, né? Sobreveio uma fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. É Gênesis 26, né? Por isso Isaac foi para Gerar, né? E aí aqui vai falar também que o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e abençoarei. Então, primeiro, Deus deixou vir a fome naquela terra. Ele falou: preciso tirar Isaac dali, preciso movimentar, fazer um mover na vida de Isaac, fazer ele subir de nível, né? Só que Deus, ele não tirou Isaac de lá e deixou Isaac relento. Ele deu uma orientação, falou para ele: ó, não vai para o Egito, né? Mas vai para a terra que eu vou te falar, né? Permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e eu abençoarei, porque você e a seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, né? Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Lá em Gerar, Isaac começou aconteceu a mesma coisa com Abraão e Sara, né? Isaac ele teve medo do rei de lá, do rei Abimeleque, é o mesmo rei, tá, gente? Porque ele voltou para a terra de Gerar, onde Abraão tinha passado. E aí Abimeleque também falou para ele a mesma coisa, falou para Abraão: você quer acabar com a nossa vida, né? Dando a sua mulher para nós, falando que ela é sua irmã, sendo que ela é sua mulher, né? Acho que fica melhor assim o vídeo, né, gente? Fica melhor. E aí aqui vai falar também E aí Abimeleque pediu, né, para Isaac sair da terra dele ali. Vamos ver aqui. E aí Isaac saiu de lá e se acampou em Gerar e começou a cavar poços. Mas toda vez que ele cavava os poços, eu teve uma pregação sobre isso, eu nunca tinha visto. Só que sumiu essa pregação na internet, não consigo achar. Quando ele começava a cavar os poços, os servos ali de Abimeleque sempre reivindicavam esses poços, né? Nessa pregação falava que Isaac cavava e achava água porque Deus abençoava dele e as outras pessoas queriam tomar a bênção de Isaac, né? E tinha contenda, né, gente? Quando tem contenda, não é de Deus, né? E aí depois aqui vai falar o seguinte, ó. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Então nesse último poço que Isaac cavou, ninguém discutiu com ele, então ele teve a paz de Deus. Então ali foi confirmado que era o lugar que ele tinha que ficar mesmo, né? Então ele deu o nome desse poço de Rebote. Deixa eu ver se tem aqui, tá falando Rebote. Agora a gente tá aprendendo a ler a Bíblia, eu tô lendo o rodapé também, é minúscula a letra, mas eu tô tentando enxergar, né? De Rebote. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. 22, tá? 26, 22. Dali Isaac foi para Berseba e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar o altar, invocou o nome do Senhor ali, armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Então Deus continua abençoando ele ali. E repara, gente, que toda vez que o Senhor fala com ele constrói um altar, ele edifica um altar. É uma característica em Gênesis que eu estou verificando. E fazem sacrifícios ali para o Senhor, né? E aí depois eu vou ao acordo entre Isaac e Abimeleque. Eu vou ler aqui porque eu também não lembro muito, gente. Abimeleque fala para Isaac, né? Vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo. Então Isaac ofereceu um banquete, comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. E naquele mesmo dia, depois desse acordo, então quer dizer, a gente não pode viver em desacordo com ninguém. Então depois desse acordo com o rei Abimeleque, os servos cavaram outro poço e acharam água, né? E Isaac deu o nome ele de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beélio e Ita, e também Besemate, filha de Elon e Ita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca, porque eles não gostavam dessas mulheres que Esaú tinha casado, tá, gente? Por quê? Porque elas eram de outros povos e tinham outros costumes, não tinham os costumes, né, do povo de Deus, né? Aí no 27 vai falar sobre Isaac abençoou Jacó. Então Jacó ele foi trapaceiro também ali, ele também rumou a bênção de Esaú.
porque o Isaac estava envelhecido e não enxergava direito, né? E aí ele pediu pro Esaú fazer uma caça, pegar uma caça e preparar um ensopado para ele que ia abençoar ele. Rebeca, ouvindo isso, falou para Jacó se vestir. Aí ele colocou umas peles com pelos assim, fez um ensopado. Rebeca ajudou a preparar aquele ensopado e levou até Isaac, né? Gente, eu não tô lendo aqui, tá? Então se eu esqueci alguma coisa, vocês leem o capítulo inteiro aí, tá? E aí eles prepararam esse ensopado. E aí Isaac abençoou Jacó, dando a bênção da primogenitura, como se fosse Esaú. Ele achou que tinha sido Esaú. Então Jacó enganou novamente Esaú, né? E aí Jacó precisou fugir. Já vai pro... Deixa eu dar uma lida aqui, gente. É isso mesmo. E aí depois, quando Esaú foi para Isaac abençoar ele falou que já tinha abençoado Esaú. Aí Esaú viu, né, que... Ó, aqui, ó, o 34, 27, 34. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura e implorou ao pai: abençoe-me também a mim, meu pai. Mas aí ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Deixa eu ver aqui. E aí ele fala que Isaac fala a Esaú que você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. E aí Jacó ele vai fugir, né? Que aí Esaú guardou a cor contra ele, né? E aí a Rebeca falou para ele fugir para a casa do irmão dela, pro Labão, para a terra de Arã, né? E aí ele se despediu e foi, né? E aí é a parte que eu já comecei a estudar aqui hoje, tá mais fresquinha, né, gente? No 28, deixa eu ver aqui. Aqui a Rebeca abençoa, né, Jacó. E aí depois o sonho de Jacó em Betel, né? Então, 28:10. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma pedra dali, usou-lhe como travesseiro e deitou-se. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Deixa eu vir mais pra cá, gente. Darei a você e os seus descendentes a terra no qual está deitado, né? Aí ele fala: seus descendentes serão como o pó da terra, espalharão-se para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometeu. Quando Jacó acordou do sono, sem dúvida disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E teve medo e disse: terrível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus está perto dos céus. Na manhã seguinte, então, Jacó ele pegou uma pedra, né, que ele tinha usado como travesseiro, colocou ela ali de pé, né, derramou óleo sobre ela, quer dizer, ele ungiu aquela pedra e deu o nome de Betel, né, que aquele lugar chamasse antigamente Luz, então virou Betel. Eu tenho a anotação aqui, eu tentei anotar um pouco mais devagar para ver se eu conseguia. Aqui, ó. 28. Terra de Betel, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui o que significa Betel, que eu acho que tem aqui, ó. Betel significa casa de Deus, tá? Casa de Deus. E aí, Jacó seguiu a viagem, chegou a Mesopotâmia, né? Que era a terra da mãe dele, terra de Rebeca, né? E aí ele chegou lá e começou a perguntar para os pastores que estavam ali perto de um poço, que estava com uma pedra, né? Então ele chegou, já tinha um problema ali para ele tentar resolver. E aí eles perguntaram sobre Labão, e eles falaram: ali vem a Raquel, que é filha de Labão, e ela era pastora de ovelhas também, né? Ela também apacentava o rebanho. Vendo que a Raquel estava vindo, ele removeu a pedra e deu de beber para o rebanho da Raquel. Então ele resolveu o problema ali. Raquel confirmou que era filha de Labão e falou que ia levar ele até Labão. Então Labão era tio dele, tá, gente? Então Rebeca era prima dele, né? Jacó se casa com a sua prima, né? Aí aqui vai falar nos próximos versículos sobre o casamento de Jacó, né?
Então já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão trabalhando, e Labão falou para ele, não é conveniente que você trabalhe para mim e não receba. O que você quer de salário? E Jacó tinha conhecido ali Raquel, e ele tinha se apaixonado por ela. Então ele falou, dê-me Raquel como pagamento do meu trabalho, eu vou trabalhar para você 7 anos. Só que naquela época, gente, o costume, né, do povo hebreu não era da filha mais nova, porque Raquel era mais nova, a mais velha filha de Labão era Lia. Era da Lia, né, como esposa, e não Raquel. Então ele trabalhou 7 anos, teve uma festa. Aqui na Bíblia, gente, todo mundo fala que ele embebedou. Deixa eu arrumar aqui, gente, porque tá na. Aí, acho que ficou melhor. Aí. Ele embebedou Labão, ele embebedou Jacó. Aqui na Bíblia não tá falando isso, a gente. Na Bíblia tá falando que teve uma festa que eles comemoraram, e tarde da noite ali, Labão mandou Lia para a tenda de Jacó. Jacó se deitou com ela, se confundiu ali. De manhã ele acordou e viu. Labão se consertou e falou que dali uma semana daria Raquel para ele, desde que ele trabalhasse mais 7 anos. Então, no total, ele trabalhou 14 anos para Labão, né? Aí aqui vai falar a descendência de Jacó, tá, gente? Tem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui vai falar, gente, eu já não tô enxergando, viu? Aqui vai falar da descendência, né? E aí o que acontece? Deus viu que Lia era desprezada, porque Jacó amava Raquel, né? Então ele deu filhos a Lia, né? Então ela engravidou, deu à luz ao primeiro filho, que é o Rúben. Depois engravidou de novo, deu à luz ao segundo filho, que é Simeão. Depois engravidou de novo e deu à luz a Levi, né? E engravidou outra vez, deu à luz a Judá. Então guardem esse nome, né? Deixa eu ver se eu só anotei aqui, gente, os filhos. Eu anotei, porque tem uma passagem aqui. Será que eu não anotei? Não, gente, eu anotei em algum lugar aqui, mas eu anotei sim. Então encontra-se com Raquel, os filhos de Jacó. Vamos indo, a gente vai chegar na parte aqui que eu grifei, vou falar pra vocês, tá? E aí depois Raquel vendo isso, ela ficou com inveja da irmã e deu Bila, a serva dela, pra Jacó se deitar com ela, né? Então a Bila engravidou e deu à luz a um filho, né? Que se chamou Dan. Depois a Bila engravidou de novo, deu à luz a Naphtali. Foram 2, né? Foram 2, E aí depois, quando a Lia viu que tinha acontecido isso, ela também deu a serva dela, a Zilpa, para se deitar com Jacó, né? Que era um costume comum daquela época, tá, gente? E aí ela deu à luz a Gade e deu à luz a Aser. Eu não sei como é que fala, se é Aser ou Aser. Eu não sei como é que fala, tá? Já vou falar Aser. E aí durante a colheita do trigo, o Rúben saiu do campo e trouxe uma mandrágora, né? Algumas mandrágoras. Aí eu fui pesquisar o que é essa mandrágora, gente. É uma planta da família Solanácea. Ela é aromática, né? Como se fosse um perfume, né? E ela é tóxica. E os árabes usavam essa planta com efeito afrodisíaco, né? E aí a Raquel quis essa planta, e aí Lia vendeu essa planta para ela, a troco de passar uma noite com Jacó. Aí Lia foi lá e passou mais uma noite com Jacó. E aí teve mais um filho, tá? Que foi o Zebulon. E algum tempo depois, ela também deu a filha a uma menina, que se chamaria Diná, né? Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouvindo o clamor, e a tornou fértil, porque até então, gente, Raquel era estéril ainda, tá? Ela engravidou e deu à luz a um filho, e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação, e deu o nome desse filho de José. Então, tá aí, tá, gente? José era o filho de Raquel e de Jacó, tá bom? E aí, depois que a riqueza de Jacó, que vai explicar como Jacó ficou rico, né? Depois que a Raquel deu luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra, né? Dê minhas mulheres, meus filhos, né? Eu vou partir. E aí Labão não queria deixar que ele fosse, porque Labão disse que teve uma adivinhação, falando que ele só era abençoado naquela terra porque Jacó estava ali. Então as bênçãos do Senhor perseguiam Jacó, assim como é na nossa vida, as bênçãos do Senhor nos perseguem, né? E aí o que aconteceu? Jacó falou para ele, olha, aí eu até anotei aqui, gente, ó, Jacó deu uma estratégia, Deus deu uma estratégia para Jacó em sonho, tá? No começo ele não fala, e eu já tinha anotado isso, quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, se confirmou essa revelação que o Espírito Santo me falou ali na palavra, né? Então o que aconteceu? Ele foi lá e pegou galhos verdes de estoarque, amendoeira,
e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-as parcialmente. É o versículo 37, tá, gente? O 29, 37. E expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde acostumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber água e se acasalavam dentre os galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Por que isso? Porque ele falou, então tudo bem, então eu não quero te roubar, Labão, só que o que é certo é certo. A gente vai repartir o rebanho, tudo que for, que ele fala aqui, ó. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. E eles serão o meu salário. Aí volta um pouquinho, tá, gente? Tá no 32 aqui, né? Porque aí Labão falou pra Jacó, né? O que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. E aí ele falou que ia voltar do cuidar do rebanho e queria esse tipo de ovelha, esse rebanho dele, né? Então, toda vez que as fêmeas mais fortes, agora a gente vai lá para o 41, toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros e em frente aos animais para que se acasalassem perto dos galhos, mas os animais eram fracos, eles não colocavam ali, então eles separavam. Os animais que eram fortes, férteis, ele colocava ali perto dos galhos para poder acasalar e dar a luz ao que seria a parte dele, né? As ovelhas ali listradas, pintadas e malhadas, né? E aí ele começou a enriquecer, gente, começou a multiplicar, e aí Jacó, o Labão, os filhos de Labão começaram a ficar com raiva, né? E ele ficou receoso, né? E aí o Senhor disse para Jacó, Jacó, volte para a terra de seus pais e de parentes, e eu estarei com você, né? E ali no 10, no 31:10, e aí ele fala para Raquel, né? Ele fala para Raquel ali o que aconteceu. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez o voto. Sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. Então Deus deu estratégia para ele e pediu para ele sair de lá, né? Então quer dizer, ele não fez nada aleatório, nada da mente dele. Que é o que está acontecendo comigo todos esses dias, né? O Senhor me falou que eu estou padecendo essa semana porque eu estou fazendo tudo da minha cabeça, sabe? Consultando a Deus e não esperando a resposta. Então, gente, eu tive que sair do trabalho que eu estava, né? Como eu acho que comentei aqui, não sei. Eu sofri um assédio moral lá e um outro tipo de assédio também. E eu precisei sair e tô sem trabalhar. E eu fui atrás de algumas imobiliárias e tinha me decidido para trabalhar por uma e começar na segunda-feira. Porém, ontem a gente foi no grupo de jovens, né? E tá acabando já, tá, gente? Deixa eu ver. Não tá acabando não, mas vamos lá. Vou resumir rapidinho para vocês. A gente foi no grupo, no monte, no grupo de jovens. E eu não consegui orar e não recebi resposta de Deus. Na verdade, Deus falou, você sofreu confusão essa semana porque você não foi evangelizar segunda-feira. Você cuida dos meus, que eu cuido de você. Eu falei, tá bom, Senhor. E orei pelas pessoas lá. Foram orações lindas, mas por mim, gente, eu confesso que eu não consegui orar, sabe? Eu não consegui mesmo. E aí a gente foi comer, eu ali conversando com uma pessoa, com um rapaz do grupo, né? Ele tava com a namorada dele, a gente sentou tudo junto conversando. E no final da conversa, ele conseguiu me falar o que eu precisava receber de Deus. Porque eu tinha falado, Senhor, fala comigo, né? Então, gente, eu reorganizei, não vou começar nesse imobiliário amanhã. Eu vou ficar parada. Eu vou deixar Deus agir, Deus lutar as minhas lutas. Porque a bênção do Senhor me persegue. Então, eu vou ficar aguardando a bênção do Senhor, né? Vivendo e aguardando a bênção do Senhor. Né? Ele mandando um currículo, claro, né? E uma oportunidade que o Senhor confirmar para mim que é para eu fazer aquilo, eu vou fazer. Mas eu não estava sentindo paz de começar também nesse imobiliário, gente. Então eu não vou começar lá por enquanto. Voltando para cá, né? Aí ele pegou toda a galera dele lá, todo o pessoal, as esposas, concubinas lá, os filhos, o rebanho dele, foi embora. Quando deu 3 dias, Labão conseguiu alcançar ele ali na... cadê? Deixa eu ver só o lugar aqui, ó. Os montes de Gileade, né? Só que de noite, Deus apareceu em sonho para Labão e falou, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças, porque ele era cheio de querer ficar engrupindo as pessoas, Labão, né? Jacó era trapaceiro, Labão ficava engrupindo ele, né? E aí ele vai e conversa ali com Jacó. Só que o que acontece? Quando eles saíram de lá, Raquel pegou os ídolos do pai dela e trouxe com ela, né?
E aí Labão foi atrás mais por causa dos ídolos. E ela escondeu, sentou em cima dos ídolos ali na tenda dela. E falou, meu pai, não vou levantar porque eu não tô naqueles dias das mulheres, né? E aí Jacó ainda falou, quem tiver com esse ídolo aí que morra, né? Porque não é pra ninguém ter pego nada de lá. Só que ele não sabia que era Raquel, né? Eu acho que é só isso aqui, né? Só isso. E aí ele faz um acordo. O Labão faz um acordo com Jacó, né? E aí então, ó, no 45. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé em coluna, disse aos seus parentes, juntem algumas pedras. Eles apanharam as pedras e amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte das pedras. Labão chamou Jecar Saaduta e Jacó chamou de Galeede. Labão disse, este monte de pedra testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeede. Foi também chamado de Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigia, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Então o que eles resolveram? Cada um ia ficar de um lado. Tipo, Jacó não ia pro lado de Labão e Labão não ia pro lado de Jacó. Eles fizeram um pacto ali, né? Vamos ver. Acho que resumidamente é só isso, né, gente? Aí aqui, ó, Jacó prepara-se para encontro com Esaú. Gente, olha a minha letra, só pra vocês verem. Vê se tem condição do ser humano escrever uma letra dessa. O pensamento é muito rápido, gente. A mão ocupa. O que eu coloquei aqui? Deus. Não sei o que eu coloquei, gente. Alguma coisa. Não consigo escrever de outro jeito, gente. Infelizmente. E batiza com fogo. Aí aqui, gente, o Jacó vai se preparar para encontrar com Esaú, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ali seguir o caminho, né? E o anjo de Deus vai ao encontro dele. Quando Jacó avistou, ele disse, este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Aí o que Jacó faz? Manda mensageiros para falar com o irmão dele, né? E os mensageiros voltam e falam, gente, Esaú vai vir contra você com 400 homens. Ele fica desesperado, ele separa uma parte do rebanho e manda o pessoal levar antes para Esaú, para tentar agradar Esaú, né? Cadê aqui? E aí nesse meio tempo, enquanto ele tá mandando os rebanhos lá, o Jacó ele vai lutar com Deus, que é uma passagem bem conhecida, né? Que é o 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Deixa eu ver se está faltando aqui, que ela vai dar. Queria achar, gente, também está a parte que eu acabei de ver aqui, dos filhos de... Ah, tá aqui, depois no final. Tá aqui, tá certo. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou ali sozinho, ele pediu pro pessoal ir andando e ele ficou ali, né? E aí, então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tomou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já disponha. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixaria, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome, Jacó? Respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Desde então ele só anda mancando, tá, gente? Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Que é a coxa aqui, né, gente? Que é a coxa. Vocês lembram que lá antigamente, Abraão, quando ele estava já idoso, deitado de cama, pediu para o servo dele colocar a mão colocar a mão embaixo da coxa dele também, né? Eu acho que deve ter relação com isso, né? Deve significar honra, palavra, né? Colocar a mão na coxa. Eu não sei, gente, eu não estudei. Mas vocês lembram no estudo que a gente fez que o servo, quando Abraão pede pro servo buscar uma esposa para Isaac, faz o servo colocar a mão embaixo da coxa dele, né? Para jurar que não vai dar nenhuma cananeia para ele, que ia buscar lá na terra do pai dele. Foi quando ele achou Rebeca, né?
que era irmã de Labão, né, gente? Tudo em família ali. Vamos ver aqui, isso, né? Aí teve o encontro de Esaú e Jacó, né? No 33. E aí, lembrei que estava anotado aqui, gente. Olha só como o Senhor, né? Deus deu estratégia de novo para Jacó. Então, o que Jacó fez? Separou as famílias, separou os rebanhos, separou todo mundo. Separou um de cada lado, porque se Esaú atacasse um, o outro conseguiria fugir. Só que não aconteceu nada disso, gente. Ele se encontrou com Esaú perguntou por que dos presentes, ele falou que queria agradar, que queria servir, curvou-se 7 vezes a ele. Esaú falou, não precisa, agarrou no pescoço dele, beijou ele, os dois se abraçaram e choraram. Né? Então, ali houve um perdão, né, disso, né? E aí perguntou quem que era, aquela galera que tava com ele ali, ficaram conversando e tal, né? Aí depois o 33, 16, né? Naquele dia Esaú voltou para Seir, Jacó todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado, e foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo, olha gente, uma abelha, a cidade de Suquém em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata, comprou os filhos de Amor, pai de Siquém, dos filhos de Amor, pais de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. E ali edificou um altar e chamou-lhe de Elohe Israel. Que Elohe Israel, a gente está aqui também. O que significa? Ó. Cadê? Tá aqui ou não, gente? 33:20, vamos ver aqui, ó. É aqui, ó, isto é, o Deus de Israel, ou poderoso é o Deus de Israel, né? E aí o que aconteceu? O 34, tá acabando, gente, tá acabando. Conflito entre filhos de Jacó e os siquemitas. A Diná, filha de Jacó, foi conhecer a cidade ali, as mulheres da cidade, ela foi sozinha. E o Siquém, que era o filho de Amor, né, se encantou com Jacó, só que estuprou a Diná, não vou falar essa palavra, violentou a Diná, né, ali. Né? Gente, pelo que eu entendi aqui, foi uma coisa de comum acordo, na verdade, só que como se encara como uma violência? Porque ele não fez os costumes do povo hebreu, ele não foi lá e pediu, né, para Jacó para casar com ela, fazer uma festa, ser circuncidado, porque para entrar para a família ele tinha que ser circuncidado. Então, por isso que aqui na Bíblia fala que é isso, tá? Eu tive esse entendimento, tá, gente? E aí, o pai dele, sabendo disso, vai diante de Jacó e pede a mão de Diná, fala que vai poder fazer comércio ali, oferece várias regalias para ele. E os irmãos de Diná, aqui na Bíblia fala, né, sendo falsos, falaram, olha, a gente pode até deixar isso acontecer, mas você é circunciso, você tem que ser circuncidado, seu povo todo tem que ser circuncidado, porque senão nós vamos estar fazendo vergonha diante do nosso Deus. Eles circuncidaram o povo todo. Quando deu 3 dias depois da circuncisão, eles estavam sofrendo com as dores, eles foram lá e mataram todos os homens. Matou todo mundo. E Jacó repreendeu eles e falou, nós somos poucos. Mesmo que essa cidade não tenha homens, as cidades ao redor vão ficar sabendo do que a gente fez e vão nos atacar. E vão acabar com a nossa vida, né? Vamos ver aqui, porque eu acho que Deus também deu instrução, né? Cadê aqui? É isso aqui, ó. Anotei alguma coisa aqui também, gente. Vou deixar aqui que eu vou lembrar, né? E aí aqui faz o retorno 35, o retorno de Jacó a Betel, né? Então depois disso, Deus deu estratégia, né? Eu acho que é isso que eu escrevi aqui, que Deus deu mais uma vez estratégia para Jacó. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Disse, pois, Jacó aos de sua casa, de todos que estavam com ele, livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifique-se e troque de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então eles entregaram todos os ídolos ali estranhos, né? Os brincos também, todos os adornos, tá, gente? Por isso que é muito importante a gente vigiar. Adornos, brincos, essas coisas, né? Ele enterrou no pé de uma grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o que aconteceu? O temor de Deus, o terror de Deus aqui fala, né? Desceu sobre as cidades vizinhas, para que eles se sentissem constrangidos a não atacar Jacó e a família dele, né? E Jacó, todos os que com ele estavam, chegaram à Luz, que é Betel, que era aquela cidade que ele colocou a pedra lá e deu o nome de Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de Eu Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão, né?
Depois que Jacó retornou a Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó. Seu nome será Israel. Assim deu o nome de Israel. Aí aqui também a gente também tá falando, tá? Ó. Aqui. Deixa eu ver se tá falando aqui, gente. Não, aqui não tá falando, não. Mas eu anotei aqui, gente, o nome. Jacó significa trapaceiro. Israel significa ele lutou com Deus. Deixa eu ver qual que a gente tá aqui. Nossa, já avancei bastante aqui, ó. 34, 35. Isso, a gente vai parar no 37. Olha isso. A gente tava falando aqui no 12, né? No 11, né? E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. Se de você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estará entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você e também a seus futuros descendentes. Darei essa terra a seguir. Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. E aqui vai falar sobre a morte de Isaac e de Raquel, tá, gente? No 35:16, né? E eles partiram, né, de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Ela deu à luz a Benjamim, né? E ela veio a falecer quando ela estava dando à luz. Ela morreu, né? E Israel partiu novamente, armou acampamento diante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso e Jacó teve 12 filhos, né? Então foi a parte que eu quero chegar com vocês aqui. Então, os filhos de Jacó, tá, gente? São as 12 tribos de Israel. Guardem isso para os próximos estudos, tá bom? Então, com Lia, Jacó teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão. 6. Esses foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. São 8 agora. Esses foram o filho com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E esses foram os seus filhos com Zilpa, que era serva de Bila, né? Que era serva de Lia, perdão. Foi Gade e Asser. Então são 12 filhos, 12 tribos. São as 12 tribos de Israel. Aqui se originam as 12 tribos de Israel. Tá bom, gente? E aí depois Jacó foi visitar o seu pai Isaac e Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada, foi reunido aos seus antepassados e seus filhos, Esaú e Jacó, sepultaram. Então Esaú e Jacó se encontraram de novo, sepultaram ele. Aqui a gente vai falar sobre a descendência de Esaú, eu grifei, tá bom? Se nos próximos capítulos a gente precisar, a gente volta ali para consultar, tá? E os descendentes de Seir, né? O Oreu, que estavam habitando naquela região, vai falar sobre isso, né? E também aqui vai falar sobre os reis e chefes de Edom. Também vai falar sobre isso, tá? Então a gente vai parar o próximo no 37, que são os sonhos de José. Aí aqui a gente vai contar lindas histórias de José do Egito. Todas as histórias até agora são lindas, são emocionantes, né, gente? E aí ontem a palavra que eu recebi desse querido amigo lá na mesa, a hora que a gente estava comendo ali no grupo, com o grupo de jovens, né, os jovens que foram, foi: deixa Deus agir, para você de lutar, para de abrir a boca, para você de fazer. E daí que vem o meu cansaço, gente, porque eu oro, jejuo e eu não rompo, eu não tô conseguindo romper na minha vida financeira, não tô conseguindo romper na minha vida amorosa, não tô conseguindo romper na minha vida profissional, e não tem nada de mal me segurando, não é o demônio que está me segurando. Nesse caso agora, eu já venci essas lutas. Nesse caso sou eu que estou me segurando, porque eu entrego na mão de Deus e tomo pra mim, entrego na mão de Deus e tomo pra mim. Eu não sei, gente, como serão esses dias, eu não sei se... A única coisa foi que até o rapaz me falou, né? Ele falou: Deus deixou faltar alguma coisa pra você até hoje? Eu falei: não, o Senhor não deixou. Mas as preocupações de conta vêm, as preocupações que eu tenho que cuidar com ele, tudo vem, gente. Mas o Senhor não me desamparou, gente, um dia, desde quando eu voltei, nunca na minha vida, na verdade, mas desde quando eu voltei para Balão em dezembro, que eu tenho passado por essa transformação, por essa metamorfose em Cristo, Ele nunca me desamparou, gente. Ele nunca me desamparou. Então eu vou dar esse voto de confiança para Deus, né? Porque Ele nunca me desamparou. Jesus já fez tudo que tinha que fazer por mim na cruz. O que me custa fazer isso? Claro, a gente fala que custa porque nós somos humanos, eu sou uma pessoa muito dura, eu passei muita dificuldade na vida, então eu sou uma pessoa difícil de quebrar.
Até esses dias o Espírito Santo falou pra mim, nossa, você é igual aquelas varinhas de marmelo que os pais batiam no joelho e não quebrava, né? E a gente apanhava com aquela varinha. Porque você puxa ela de um lado, puxa ela do outro e bate no meio, ela não quebra. Então o diabo me puxa de um lado para me prejudicar, Deus me puxa de um lado para me abençoar, para me moldar, para me esmagar, me refazer, e eu não quebro nem de um lado nem do outro. E hoje, ontem, na verdade, eu decidi quebrar pro lado de Deus, né? Fazer essas orações, pedindo pro Senhor quebrantar o meu coração, me fazer como Esther. Esther ficou um ano para ser preparada para entrar na presença do rei Xerxes. Então eu quero ser como Esther, eu quero ter esse tempo de preparação, quero que o Senhor me prepare. O Senhor já me revelou, gente, o que eu vou fazer. Esse meu ministério aqui de evangelização, ele vai avançar, ele vai crescer, vai se tornar missões, ele já me revelou isso. Então ele está me treinando agora para que eu possa conseguir batalhar nisso, como a Juliana Elaro falou sábado passado nos Alistadas. Lugar você ocupa, território você conquista, né? E se você não suar no treino, você vai sangrar na guerra. Então Deus está me preparando para uma grande batalha, talvez a batalha da minha vida, e Ele está me treinando. Então eu preciso treinar, né, gente? Eu preciso treinar para poder vencer na guerra. A guerra, na verdade, já está vencida. Jesus já venceu, Deus já me deu essa vitória no nome de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam essa metáfora, né? Eu vou passar por uma batalha, por alguma coisa. E seja isso, seja missões, evangelização, você fica acompanhando os testemunhos dos pastores que vão evangelizar, o Marcos Feliciano mesmo, a gente até comentou sobre esse testemunho dele, é feroz, o diabo vem ferozmente. Vocês acham que as religiões de matriz africanas aqui no Brasil são fortes? Vocês não viram na África, começa a acompanhar os vídeos, testemunhos das pessoas que vão evangelizar na África, o que elas passam. Não sei se eu vou pra lá, tá, gente, mas o Senhor já me falou que o meu evangelismo vai ser missões. Eu vou fazer missões, então eu creio que o Senhor está me dobrando, me quebrando, me moendo, me transformando para me preparar para isso. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor Jesus por isso, por esse amor, por esse cuidado. Peço perdão aqui, Deus, também publicamente, né, por todas as vezes que eu entreguei tudo nas tuas mãos e no mesmo segundo eu tomei de volta, Senhor. Me ensina, Pai, me ensina, Deus, a deixar realmente tudo de fato nas tuas mãos. Pessoal, foi muito bom esse estudo hoje, hein? Foi edificante para mim, viu? Espero que tenha edificado vocês aí, visto que o Senhor fala conosco, né? Não falou claramente comigo no monte, mas usou uma pessoa sentada enquanto a gente estava comendo para falar. Deus, ele é magnânimo, né? Eu tô fazendo uma rifa também, gente, de uma mala de viagem, né? Depois, se alguém quiser comprar um número, R$10 o número, foram só 50 números, agora faltam 21 números só, já vendi bastante, graças a Deus. Tô cuidando da Yarin, levei ela no veterinário, vou dar o banho nela, o carro da minha mãe ficou pronto, mas parece que não tá bom ainda, o carro da minha mãe fica pronto essa semana, aí eu vou levar ela, um dia que minha mãe puder, pra gente dar o banho na Yarinzinha, pra tratar ela. E eu sou grata a Deus, porque realmente Deus não tá deixando faltar nada, nada. Eu quero orar, gente. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro agora a Ti, Pai amado, querido, pedindo, Deus, que essa palavra que o Senhor falou comigo nesse tempo de hoje, Senhor, chegue à pessoa certa, que a pessoa certa escuta, que a pessoa certa, Senhor, pegue a Tua Bíblia, Senhor, pegue a Tua palavra e vá ler, nossa, é realmente isso que Deus fez, é realmente isso que Deus falou, e que nesse momento de dúvida, quando ela pegar a Tua Bíblia, Senhor Jesus, a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor confirme no coração dela todas as dúvidas que ela tem sejam sanadas, Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor me faz gravar este canal, Deus, para chegar, nem for uma pessoa, mas vai chegar nessa pessoa, Deus. Então eu quero abençoar a vida de todos, Pai, abençoar também aqui publicamente a vida de todos que contribuíram e estão contribuindo para essa rifa, para me ajudar aqui a cuidar da Yarinzinha, Senhor Jesus. Dê porção dobrada a eles, Senhor Jesus, dessa semente que eles estão investindo em mim, Pai amado, querido. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho para mim, uma oportunidade de trabalho, e que dessa vez vai vir do Senhor para mim. Então eu tenho certeza que vai dar certo, Deus, porque os meus planos, Senhor, são frustrados, mas os planos do Senhor na minha vida são eternos, são perfeitos, Senhor. E eu quero sim experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor, Deus, na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, esteja com todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Palavras do meu Deus querido. Vou tomar banho, vou para a igreja agora. E a paz de Cristo a todos, tá bom? Ótima semana. Deus abençoe.